Você sempre quis entender a diferença entre SQL e NoSQL, entre SQL e NoSQL, qual usar, em qual situação, qual é melhor para isso, qual é melhor para aquilo? Então esse vídeo é o vídeo certo para você. Primeiramente, o que é SQL? SQL é uma linguagem específica de domínio, utilizada para consultar e gerenciar dados. Ela funciona permitindo que os usuários consultem, insiram, excluam e atualizem os registros no banco de dados relacionais. Já o NoSQL ou NoSQL significa que é um banco de dados que utiliza as estruturas não relacionais, como documentos, banco de dados de grafos e armazenamento de chave-valor, para armazenar e recuperar dados. Esse tipo de armazenamento de dados são projetados para serem mais flexíveis do que os bancos de dados relacionais tradicionais, os SQLs, uma vez que ele não exige aquela mesma estrutura rígida de tabelas e colunas. Então, acho que deu para você entender que a diferença principal entre SQL e NoSQL é basicamente a estrutura e a forma como eles lidam com os dados. SQL usa tabelas bem definidas com colunas e relações rígidas, o que é ótimo para sistemas que precisam de consistência e transações seguras. Já o NoSQL é mais flexível, os dados podem ter formatos diferentes, como documentos ou chave-valor, e isso permite escalar muito mais rápido em aplicações que recebem grandes volumes de informação e precisam de performance. Agora que você já entendeu que você não vai simplesmente descartar um e utilizar o outro, você vai ter que entender os dois e saber qual vai ser o melhor momento para usar um ou outro. Então, quando usar cada um? A decisão de qual banco de dados usar dependerá da necessidade e requisitos específicos do projeto que você vai estar produzindo. Por exemplo, se você precisa de um banco de dados rápido e escalável e confiável para aplicações webs, um NoSQL pode ser a melhor opção nesse caso. Por outro lado, se você quer uma consulta de dados complexas com suporte a transações, um sistema SQL talvez seja a melhor escolha. Então, basicamente, quando você vai usar SQL? Quando você tem dados muito estruturados, ou, por exemplo, quando a informação segue um formato fixo, tabelas, colunas definidas e relações claras, por exemplo, um sistema de notas de uma faculdade ou um sistema financeiro. Quando, por exemplo, você também vai fazer transações confiáveis, quando não pode ter erro, tipo um dinheiro sendo transferido, um estoque sendo atualizado ou pedidos sendo criados. Se uma parte falhar, tudo vai ser perdido. E é aqui que o SQL domina. Também quando você precisa fazer consultas complexas com filtros detalhados, relatórios, o SQL é feito exatamente para isso. E tem uma consistência forte. Quando o dado precisa, está sempre certo na hora e sem atraso. Quando você precisar de um banco de dados com essa característica, você não precisa hesitar e escolher um banco de dados relacional que use SQL para isso. E uns exemplos reais de uso são, por exemplo, bancos, sistemas financeiros, e-commerce e logística. Já o NoSQL você vai usar quando você precisa de flexibilidade de dados, quando cada registro pode ser feito de um formato diferente. Ótimo quando você não sabe exatamente como o dado vai evoluir. Quando você também precisa de escala e performance, você tem muito tráfego e precisa responder rápido. Ou quando você está lidando com dados semi-estruturados, como JSON, documentos, logs, mensagem, ou com dados distribuídos, resilientes e fáceis de replicar. Por exemplo, ele é perfeito para aplicações globais e microserviços. Um dos exemplos reais de uso de bancos NoSQL ou NoSQL são redes sociais, apps de mensagem, streaming e games online. Esse foi um vídeo rápido, basicamente, para sanar essa dúvida entre NoSQL ou SQL, SQL e NoSQL, qual você usar, a depender da situação, e espero que tenha ficado claro. Eu deixei as referências do vídeo aí na descrição, e se você viu algum conceito errado, algum conceito falado aqui de forma errônea, você pode deixar nos comentários como retrato, ou nesse vídeo, ou fixo o seu comentário, ou num vídeo futuro. É isso, valeu rapaziada, não esquece de se inscrever, de deixar o like, porque isso ajuda demais o canal.